Bom dia a todos. Vamos continuar no nosso estudo de funções de uma variável, e hoje a gente vai explorar alguns exemplos de funções. A gente vai começar com funções polinomiais, racionais e algébricas. Vamos lá. Bom, primeiro, né? Esse é o nosso... Se o tópico 2 é funções, esse ponto aqui é o nosso ponto 2.1. Vamos começar com as funções polinomiais. A gente diz que uma função f de R em R, dada por f de x igual a 0 x n mais a1 x n menos 1 mais a n menos 1 x mais a n, onde a 0 é diferente de 0 e a1, a n são números naturais, não, números reais dados. Essa função é chamada função polinomial. Então, né, esse é um tipo de função bem conhecida e, bom, o que podemos falar sobre ela? Primeiro é que esses a1 até a n são chamados coeficientes do polinômio. E a gente tem que o domínio de qualquer polinômio é os reais, quer dizer, uma função polinomial está definida para qualquer número real. Ela vai estar sempre bem definida. Bom, esse tipo de função, assim, pode ser que, olhando a definição, você não reconheça que não reconheçam certos exemplos aqui, mas na verdade esse é o tipo mais comum de funções. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, se a gente tem, né, se n é igual a 1 na nossa expressão para a função polinomial, a gente temos um polinômio da forma f de x igual a 0 de x mais a1. E se vocês lembrarem, a gente explorou bastante esse exemplo na aula passada, porque esse exemplo é conhecido como uma função linear. Ela tem outro nome, que é função afim.
mas aqui no curso a gente vai chamar bastante de função linear. Então, se vocês lembrarem, se A0 igual a 1, lembra que, né, o polinômio que acompanha a variável de maior grau, nesse caso o A0 sempre, ele tem que ser diferente de zero, né? O que a gente vê aqui, para a gente poder definir um polinômio de grau n. Então, se A0 é igual a 1 e A1 é igual a zero, a nossa f de x é igual a x. E da aula passada também, esse é um exemplo clássico de função afim. Essa é a função dada pelo gráfico ela é dada pelo gráfico, né, que a gente, famosíssimo gráfico de uma função, uma reta que passa pela origem, passa pelo ponto 0, 0, né, quando x é igual a 0, y é igual a 0, e se x é igual a 1, o que a gente tem é que y também é igual a 1, porque x é igual a y. Então, essa é a nossa equação da reta, né? Para o caso onde a nossa função é dada por f de x, né? Y igual a x. Lembra que f de x a gente denota por y. Outro exemplo se a gente toma A0 igual a menos 1 e A1 igual a 0, a nossa f de x, nesse caso, vai ser igual a menos x. Então, essa é um exemplo, né? Essa é uma reta que passa pela origem, porque se x for 0, y é 0. Agora, se y for 1, se x for 1, o nosso y é menos 1, né? Porque ela é menos y, menos x. A nossa reta é dada pela regra f de x igual a menos x. Então, o que a gente tem é essa reta aqui. Bom, não, tá torta. Essa reta aqui, que é y igual a menos x. Então, variando esses valores, né, de A0 e A1, a gente tem as retas, pode não passar pela origem, por exemplo. Se a gente tomar... Bom, a gente viu esse exemplo com mais detalhes na aula passada. Deixa eu... Esse é um caso. Vamos estudar outro caso. Bom, de novo, né, se A0 for igual a 1 e A1 igual a 1, a nossa f de x vai ser igual a x mais 1. Então, vamos fazer o gráfico dessa reta. Bom, eu sei que ela passa pelos pontos... quando x for igual a 0, y é igual a 1. E quando y for igual a 0, x igual a menos 1. Então, ela passa mais ou menos por aqui. Bom, tá? É uma reta paralela a y igual a x, né? Então, ela é assim. Essa é a nossa reta
é y igual a x mais 1. Bom, esses são exemplos essa é um exemplo de uma função polinomial. E é um exemplo bem simples. Vamos ver outro exemplo que provavelmente a gente também já viu, né, na aula passada. Outra bem conhecida, outro exemplo bem conhecido. Que é dado por... Bom, a gente chamou de exemplo 1, vamos chamar, né, exemplo 2. E o nosso exemplo 2, né, se n for igual a 2, nós temos que a nossa f fica o seguinte, né, f de x igual a 0, x ao quadrado, mais a1, x mais a2. E essa é uma função que chamamos, né, é chamada de função quadrática. Bom, e seu gráfico é sempre uma parábola. Então, bom, vamos fazer uns gráficos de parábola, mas, bom, seguindo o mesmo espírito do exemplo anterior, a gente pode considerar, né, se agora nossa 0 é igual a 1, a1 igual a 2 igual a 0, a gente tem que a nossa f de x é igual a x ao quadrado. É a parábola mais estándar de todas. Que, então, fazendo o gráfico dessa parábola, a gente tem que, bom, ela x, y, bom, passa pelo zero e passa pelos pontos, quando x é igual a 2, a f de x é igual a 2 também, e quando a x é igual a menos 2, a f de x é igual a 2. Então, a gente sabe, né, que essa é uma parábola não vai na mão livre mesmo. Então, a gente sabe que quando ela passa pelo ponto 0, 0, passa, né, quando for 1 e menos 1, isso vai corresponder a 1. E quando for 2... Bom, eu errei quando eu falei, né, quando ela for x for igual a mais ou menos 2, nossa y vai ser 4. A clássica parábola, né? Que a gente está acostumado. Bom, o que acontece, né, quando o n é igual a 3? Se n é igual a 3 na nossa função polinomial, o que a gente tem é a nossa f de x, ela torna-se a 0, x ao cubo, mais a1, x ao quadrado, mais a2, x, mais a3. Com 1 a 0, claramente, diferente de 0.
E essa função é chamada função cúbica. Bom, exemplos, né? Vamos ver para valores concretos de A0, A1, A2 e A3. Bom, se A0 é igual a 1 e A1 igual a 2 igual a 3, o que a gente tem é que a nossa f de x é igual a x ao cubo. E qual é o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função é o seguinte, né? Quando ela passa pelo ponto x igual a 0, ela passa pelo ponto, quando x é igual a 1, nosso y é igual a 1. Quando x for igual a menos 1, nossa y também é igual a menos 1. Aí ela assume outros valores para, né, y igual a 2. Ela cresce muito rápido em y, mais do que para valores de x. Quando, por exemplo, quando x é igual a 2, a nossa y já é igual a 8, ela cresce bem rápido. Então, essa função é dada por este gráfico. Nossa y igual a x ao cubo. Bom, vejamos outro caso, né? Quando a gente tem, né, se x é igual, se A0 é igual a 1, A2 é igual a 0, A3 é igual a menos 1 e A4 for igual. Eu vou colocar esses termos para não entrar no espaço do gráfico, vou colocar aqui abaixo. A3 é igual a menos 1 e A4 igual a 1. A gente tem, né, que a nossa f de x é x ao cubo menos A2 é 0, então a gente não tem um termo quadrático, então, bom, x3 é igual a menos 1, então aparece aqui, e mais 1. Bom, convido vocês a olhar, a montar esse gráfico. Eu vou desenhar rápido, mas vou fazer o gráfico rápido, mas convido vocês a checarem os gráficos que eu for deixando, que eu não vou explicar gráfico por gráfico como eu construí. Então, eu convido vocês a refazer os exemplos que eu fizer e fazendo os gráficos, vendo se está batendo direitinho com o que eu estou fazendo aqui. Então, nesse caso, a gente tem, né, que quando o x for igual a 1, o y também vai ser igual a 1, então ela também passa por esse ponto, aqui. Mas agora, quando y é igual a 0, bom, um cálculo mostra que quando o y é igual a 0, o x é igual a 1. E nesse intervalo a gente tem valores aqui mais abaixo. Então, o gráfico dessa função é o seguinte. Convido vocês a conferirem os gráficos de novo, né? Conferirem os gráficos que eu for fazendo durante essa aula. Então, esse aqui é a nossa y igual a x3 menos x mais 1. Bom, vou até dar aqui uma dica.
Use o site, a ferramenta GeoGebra para verificar se seu gráfico está correto. Bom, agora, uma observação é o seguinte, né? Que se, quando uma função polinomial é da forma f de x igual a x a n, ela é chamada de função potência. Bom, se a gente voltar ali no que a gente escreveu, no que a gente viu, a gente já trabalhou aqui com umas funções potências. Por exemplo, f de x é x ao cubo, essa é uma função potência. F de x igual a x ao quadrado, uma função potência. Bom, e f de x igual a x também uma função potência. Bom, vamos lá. Agora, funções racionais. O que é uma função racional, né? Uma função racional é a razão de dois polinômios e, bom, a gente escreve assim, né? F de x é igual a P de x sobre Q de x, onde P e Q são polinômios e Q de x é diferente de zero. Então, né, o domínio de f de x é composto por todos os pontos x em R, tal que Q de x é diferente de zero. Bom, um exemplo é a função se a gente toma f de x igual a 1 sobre x, a gente tem, né, que nosso P ele é 1 e o Q ele é igual a x, né, nosso Q de x, nosso polinômio. Então, bom, essa também é uma função que a gente fez o gráfico na aula passada. Vou só repetir aqui rapidamente. E o que a gente tem, né, é y, x, e a gente viu que essa função, né, o zero não está no domínio, e a gente tem, né, esse comportamento. Bom, na verdade,
A função se aproxima muito do eixo, né, quando vai para o infinito. Então, ele é assim. Bom, a gente pode transladar esse gráfico e modificar essa função, a gente vai ter uma família de exemplos. Mas, basicamente, uma função racional é deste modo. Bom, e a função algébrica? Bom, uma função é chamada algébrica se puder ser construída por meio de operações algébricas. Como adição, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes. Bom, essas operações algébricas são operações algébricas com polinômio, assim, em geral. Então, o que a gente fala, né, que é uma função é chamada algébrica se puder ser construída por meio de operações algébricas a partir de polinômios. A ideia parece ser fazer mais difícil do que é, na verdade. Bom, um exemplo é o seguinte, né? A f de x igual a raiz de x mais 1 é uma função algébrica. A gente está aqui fazendo uma soma, né, entre polinômios x mais 1 e fazendo essa composta com... está extraindo a raiz desse polinômio. Um segundo exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso sobre x mais x ao quadrado.